Primeiramente, uma boa tarde a todos. Hoje damos sequência à primeira edição da Semana Municipal de Segurança Pública e Fiscalização, instituída pela Lei Municipal número 8.867 de 2022. E aqui quero saudar a presença da Polícia Rodoviária Federal, o Josué, o Bruno, o comandante do 3º BRBM, capitão Caetano, Diego Caetano de Souza, pessoal do 3º BRBM, o efetivo, o tenente Dejair Nunes da Fonseca, isso, e o sargento Cláudio Augusto Casagrande. Também da Secretaria Municipal de Trânsito, o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, o Alfonso Willembring Júnior, o Kevin Kohler, isso, Killer, e o fiscal João Queiroz de Dordi. Isto. Perfeito, então. Só para deixar claro e gravado também a todos, nossa Semana Municipal começou no dia 25, com o tema Aplicação da Lei e o Combate à Criminalidade, com representantes do Judiciário, com o Dr. Luiz Felipe, da Vara de Violência Doméstica, bem como com o delegado regional da Polícia Civil, Augusto Cavalheiro Neto. No dia 26 tratamos do assunto, ou seja, dia de ontem, tratamos sobre o assunto policiamento ostensivo ordinário e a segurança escolar, com representantes da Brigada Militar da Guarda Municipal, comandante do 12º BPM, Tenente Coronel Vargas, e o Guarda Municipal Voloski, que cuida da parte da gerência do Centro de Ações Preventivas. E hoje o tema abordado será o dos desafios do poder público, conscientização social e as responsabilidades no Código de Trânsito brasileiro, cujos painelistas convidados são o chefe operacional da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Jonatas Josué Neri, o comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, capitão Diego Caetano de Souza, e o titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, secretário Alfonso Willembring Júnior. Também para deixar claro, nós, desde segunda-feira, nós delimitamos um tema, mas também nós queremos que os nossos painelistas sintam-se bastante à vontade de tratar sobre qualquer tema pertinente à sua área. Então, aqui a gente sempre diz, os vereadores sempre gostam de dizer que aqui é um espaço democrático e de fala, e de uma fala aberta aí, sobre todos os assuntos que julgarem pertinentes. Sem delongas, passo a palavra aos nossos palestrantes. E um excelente evento a todos nós e a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Secretário Alfonso, se o senhor quiser dar início. Por gentileza, capitão. Então é com o senhor, secretário. Boa tarde. Inicialmente, então, quero saudar o nobre vereador Alexandre Bortoluz, que nos fez esse convite, essa oportunidade importante de estar aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias, trazendo esse tema importante, falando sobre o batalhão rodoviário e sobre o trânsito, né? Lhe parabenizo e lhe agradeço pela oportunidade, né? Também quero saudar o secretário de Mobilidade aqui de Caxias. Prazer estar com o senhor em mais um evento, né, no dia de hoje, e ombrear essa missão de falar sobre trânsito. Os colegas da PRF, o Josué e o Bruno, né, prazer conhecê-los, uma satisfação também estar ao lado dos senhores. Os colegas da Secretaria Municipal de Trânsito, né, o Queiroz e o Kevin, é isso? Saudar também os nossos colegas do 3º Batalhão, Tenente Dejair e o Sargento Casagrande, nossos fiéis escudeiros aqui, que eu conto muito nessa labuta. Bom, eu preparei uma apresentação, eu vou pedir aqui para que coloquem ela. Eu posso acompanhar lá. Então, no tema proposto, a gente vai falar das seguintes situações, né? O papel da Polícia Militar no Sistema Nacional de Trânsito é um dos tópicos.
as principais causas de sinistralidade, né, essa nomenclatura que é mais usual agora, tecnicamente, né, que são as principais causas de acidentes, né. O trinômio do trânsito seguro, vamos falar sobre isso, a frota em circulação no Estado, que impacta certamente nos sinistros, né. Os veículos envolvidos em sinistro de trânsito, com vítimas fatais, vamos trazer também dados das rodovias estaduais aqui da região, que é um aspecto preocupante, importante e preocupante, né, que vai ser trazido. As principais distrações de trânsito e o papel que o Comando Rodoviário executa nas rodovias, aí, especialmente as prevenções. Se puder passar. Bom, trazer essa contextualização, né, o papel da Polícia Militar no Sistema Nacional de Trânsito. Né. A atuação dos órgãos públicos no sistema de trânsito encontra-se em voga e debate, especialmente em Semanas Nacional de Trânsito, né, Maio Amarelo ou eventos como esse, né. A atuação, então, no que tange o papel das polícias militares, a Constituição, no artigo 144, estabelece a nossa competência, e a Constituição do Estado, no artigo 132, estabelece também que o serviço de trânsito de competência do Estado serão realizados pela Brigada Militar. Pode passar. O Código de Trânsito Brasileiro, então, no seu artigo 23, inciso 3º, estabelece que a competência das polícias militares dos Estados e do Distrito Federal é de executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executivos do trânsito ou executivos rodoviários concomitantemente com os demais agentes credenciados. Importante trazer esse aspecto, porque nós temos uma diferenciação no que se diz respeito às rodovias estaduais. Né? O órgão que somos conveniados não é o padrão de toda a Brigada Militar, e sim com um comando rodoviário, que há um convênio com o DAER. Então, o policiamento urbano, por exemplo, o policiamento ostensivo, ele não tem a atribuição de lavrar a notificação do auto de infração na rodovia estadual. Estando no comando rodoviário, daí sim. Né? Pode passar. Então, o anexo 1 do CTB estabelece que as polícias militares detêm a responsabilidade de prevenir e reprimir nas vias policiamento ostensivo de trânsito, função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir a obediência às normas relativas à segurança de trânsito. Não estou trazendo aí, pode passar, mais o aspecto das competências, né, é um tema que está proposto. Né. A Brigada Militar, por força do termo de compromisso celebrado com o DAER, então, que é o órgão executivo estadual de trânsito com atribuição legal sobre as rodovias, exerce a atribuição de policiamento ostensivo nas rodovias. Está lá o decreto 42.871 de 2004, que nos dá essa condição. Então, como que está dividido no Estado a atribuição do comando rodoviário? A Brigada Militar, então, por meio do seu comando rodoviário, está dividida em 3 regiões. O 1º, 2º e 3º batalhão. O 1º batalhão tem sede em Passo Fundo, o 2º batalhão na área de Cachoeira do Sul, e o 3º batalhão fica localizado aqui na Serra Gaúcha, ali no município de Garibaldi. Pode dar sequência. A sede do comando rodoviário fica em Porto Alegre, e a articulação operacional, então, é essa que está apresentada na tela aqui. Embora o 3º batalhão, que é o laranja, que é o da cor laranja, tem uma área menor de extensão, é onde tem a maior densidade de veículos, porque também está na área de maior densidade demográfica. Né? Os outros batalhões ali, o 2º e o 3º, tem uma malha rodoviária maior, uma extensão maior, mas o aspecto de densidade de veículos ficamos no 3º. Então, essa é a fachada do 3º Batalhão, recentemente construído, né? Instalado ali em Garibaldi. Antigamente ele era instalado em Bento Gonçalves, com a passagem, a federalização da rodovia RS 470 para a BR 470, a antiga sede
passou a ser a sede agora da Polícia Rodoviária Federal, lá na cidade de Bento Gonçalves. Ficamos num período de transição até ser construída a sede nova lá em Garibaldi. Então, esse 3º batalhão, ele está dividido em 3 companhias e nós temos 17 pelotões instalados nessas companhias, né? Pelotões instalados em companhias que nós temos 16 grupos rodoviários instalados, né, ao longo do trecho rodoviário que temos abrangência, e uma base operacional avançada na 122, lá em Tainhas, que é um desejo instalar uma base, um grupo rodoviário no futuro. São 98 municípios, numa malha rodoviária de 2.500 quilômetros. Mais coladinho aqui em Farroupilha, então, qual é o grupo rodoviário que atende a região de Caxias? Aliás, mais coladinho em Caxias, desculpe. Qual é o grupo que atende? É o GRV de Farroupilha, fica localizado ali na rodovia, no quilômetro, na rodovia 122, quilômetro 64, onde, há muito tempo atrás, era uma zona de pedágio, e nós herdamos aquela estrutura lá, que atualmente passa por reforma, a partir da concessão atual de rodovias para a concessionária CSG, ela está colaborando com a reforma lá. No local também serão feitas algumas mudanças no pavimento, com vistas a dar maior fluxo, né, vazão, aquele fluxo na frente do grupo rodoviário, porque há sabidamente há uma elevação e um congestionamento em alguns horários ali, por vários aspectos, né? Um deles é que nós, por segurança, em determinado tempo costumamos fazer um estrangulamento do trânsito para a segurança das nossas operações. Bom, passando então, feita essa apresentação do batalhão, vou falar um pouco sobre as principais causas de sinistros, né? A fonte é o Observatório Nacional de Segurança Viária, e de lá a gente tira que fator humano, fator veicular e fator via são os 3 que contribuem para os sinistros. A pesquisa chegou a essa conclusão, né? O que o fator humano, então, são 5... O que o fator humano contribui, né? Além dos que eu vou trazer, tem outros, mas via de regra, assim, se verifica mais ao se analisar o sinistro, fatores como excesso de velocidade, bebida e direção, combinação do celular, o desvio de atenção hoje, seja pela consciência do sono, seja pela consciência sendo desviada pelo celular ou pelo álcool, né? São fatores humanos que contribuem. Aí também tem as manobras que não são feitas, como usar setas, indicando a intenção de manobrar, tomada de decisão errada, né? E manter distância segura de veículo da frente. Então, só exemplos. Há uma outra série de situações envolvendo o fator humano, né? Mas se vê o excesso de velocidade, a tomada de decisão errada e o desvio de consciência em razão de algum elemento, seja álcool, seja droga, ou, atualmente, a gente vê o celular sendo um elemento marcante nisso aí. Um fator veicular, a gente indica ali também, só por exemplos, né, a questão de manutenção de veículos, caminhões transportando excesso de peso, que acabam não tendo condições de transitar e vindo por essa situação vindo a tombar, e a situação das vias, que também é um fator que contribui muito, né? Estado de conservação das rodovias. Pode passar. As sinalizações faltantes ou existentes nas rodovias, a falta de acostamento, assim como a falta de passarelas, né, contribuem sobremaneira para esses problemas de sinistro. Não tem problema. Vou aproveitar para tomar uma água.
Então, essa pesquisa, ela elenca que as falhas humanas elas respondem por 90% dos números de acidentes no país, né? 5% falhas veiculares e 5% falhas na via. Pode-se debater sobre esse percentual, né? Dependendo da região, as falhas nas vias ajudam e contribuem muito para isso, mas acredito que a pesquisa tenha lá uma metodologia e tenha uma média onde se chegou, né? Para enfrentar esses sinistros, quais são os fatores que são indicados, né? Acho que é o próximo aí que tu vai chegar. Mais um. É a famosa teoria dos 3 Es, que é o trinômio do trânsito seguro. Como eu disse, ela elenca que 90% são as causas humanas, 5% as falhas veiculares e 5% das falhas na via. Agora, então, tratando da questão do trinômio do trânsito seguro, né, a teoria dos 3 Es, que para enfrentar essa sinistralidade, os órgãos que atuam na matéria precisam olhar para a engenharia, para a educação e para o esforço legal. Por isso que falam trinômio do trânsito seguro teoria dos 3 Es. Nós, da polícia, ou no município também, que trabalha com trânsito, acaba atuando também no esforço legal e na educação, não é? A engenharia, eu não sei se os colegas já fizeram também, de transportar dentro da viatura piche para colocar nos buracos das rodovias ali. Normalmente a gente ajuda também, de alguma forma, a engenharia. Então, é nessa linha que precisamos trabalhar. Pode dar passar. Importante trazer, pode ser aí, né, o número de automóveis que foram registrados nos últimos anos, né? Os automóveis representam o maior número de veículos, sendo que no ano de 2007 eram 2.409.000, já em março de 2023 são 4.453.000, representando um aumento de 84% de 2007 até 2023. O total de veículos no ano de 2007 era de 3 milhões, já em março de 2023 passou para 7 milhões e 500, quase 500 mil veículos registrados no país. Não, ali não, do Detran RS. Né? A maioria, então, desses é automóvel, motonetas, caminhões, mas a maioria esmagadora ali é automóveis, né? Foram registrados 2.581 sinistros fatais no ano de 2022, no ano passado, a gente fez uma pesquisa, né, em todo o Estado. Destes, observou-se que 950 foram com automóveis, 520 com motos e motonetas e 356 com caminhão e caminhão-trator. 336 envolvendo caminhonete e caminhoneta. Se vê que o número de acidentes com caminhonetas, essas SUVs, aumentou nos últimos 5 anos de forma mais elevada, assim. Mas ainda continuam sendo os automóveis e as motos e motonetas, o que mais tem percentual de acidentes. Do total de sinistros com vítima fatal, o maior número ocorreu sobre as rodovias estaduais, com 890 casos, seguido de 805 nas rodovias federais e 860 casos nas vias municipais, né? Que quebram um tabu aí de que acidentes com vítimas fatais acontecem mais em rodovias pela velocidade, né? Se formos ver, o número é muito próximo ali de sinistros fatais também nas rodovias, nas vias municipais, né? Tem um gráfico que ilustra esses percentuais que já foram referidos ali, né? Ali consta que os automóveis, como falado anteriormente, e as motos e motonetas representam o maior número de sinistros, né?
E chama atenção que no município são as motos que causam, as que acabam culminando mais em sinistros fatais, né? Pode dar sequência. Quanto à natureza desses acidentes, o maior percentual é da colisão, com 53%. Já a colisão lateral, 20%. Então, já 73% são de colisões, enquanto por atropelamento foram 12%. Essas estatísticas a gente traz para poder debater, né, em algum momento, por mais que seja cansativo ficar vendo gráficos e tal, né? Pode passar esse aí. Esforço legal, então, tendo como base os dados de DETRAN, né, aonde e como que os agentes de trânsito, de forma geral, atuam. 41% é através do talonário eletrônico, também 22% através do pardal móvel, né, o radar móvel, como queiram, 20% do pardal fixo, 8% da lombada, 7% do Caetano e 1% ainda no modo operador, ainda raiz, aquele que ainda usava o caderninho, né. Trago aqui, na sequência, não sei se aqui na televisão vai dar para ver, mas especificamente com a área de Caxias do Sul, onde nós acompanhamos os dados de sinistros com morte rotineiramente, né, diuturnamente, e temos ali computados que no ano de 2016 nós tivemos 116 acidentes que resultaram em 142 mortes até o momento em rodovias estaduais, tá? O que eu quero destacar aqui, um ponto negativo, na verdade, né, é que a rodovia 122, essa que desde lá do Vale do Caí até, vamos dizer, aqui Antônio Prado, e segue ainda, né, ela consta ali, nesse ano ocorreram 23 sinistros fatais nessa região, e se somarmos a 122 com a 453, que é as rodovias que nos cortam aqui, a gente tem 36 acidentes. Pode passar aí, só em Caxias do Sul, tem computado ali 11 acidentes fatais. Eu estou falando só no número de acidentes, né? Há acidentes onde, infelizmente, temos a ocorrência aqui de 4 a 5 vítimas nesses sinistros, né? Então, a rodovia 122 a 453 são onde a gente precisa ter mais atenção. Um trecho que rotineiramente também avaliamos e realizamos as nossas operações, é esse do viaduto Torto até o viaduto da Codeca, em razão do número de acidentes fatais e não fatais, número de lesões ou danos a patrimônio que ocorrem ali, são elevados. Nós temos ali uma série de avaliações, mas a questão de engenharia influencia muito. Há muitos acessos diretamente realizados numa rodovia, então, locais onde a velocidade correta, né, regulamentar, é 60 por hora, às vezes os veículos estão a 100 por hora, e um cruzamento de alguém saindo de uma empresa acaba ocasionando esses sinistros fatais, entre outras causas, né? O próximo slide ele traz o número de acidentes desde 2020, e então Caxias do Sul computa 47 acidentes, e a RS 122, no trecho total delas, constam 92 acidentes. Então, é a rodovia que o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar tem desenvolvido muitas operações com radar móvel, muitas operações também de fiscalizações, né, de barreiras, para modular a velocidade, para tentar modificar o comportamento dos usuários com esse objetivo, redução de sinistros, especialmente sinistros que causam morte.
O dado nacional, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial, ficando atrás apenas da China, Índia e Nigéria, conforme aponta a Organização Mundial da Saúde. E, segundo o Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito, o RENAEST, em 2021, o número de acidentes foi de 632.764, o que equivale a 72 acidentes por hora no Brasil. Então, a gente está conversando aqui, uns 4 acidentes ocorreram já, nesse tempo que estamos aqui. Falar também das ações que o Comando Rodoviário faz. A gente tem, além das nossas ações com viés repressivo, nós também temos ações com viés preventivo, né? E essas ações desenvolvidas pela nossa escolinha de trânsito. E elas visam induzir reflexões sobre a segurança e cidadania a partir da adoção de condutas positivas. Visam também a humanização do trânsito, intervenções orientadas para buscar, de forma fundamentada, a prevenção de sinistros de trânsito, promoção da cidadania e o aumento da percepção de segurança nas rodovias. Seja em escolas, ou seja em empresas, aproveitando também os técnicos de segurança do trabalho, onde a gente desenvolve algumas palestras, né? São sempre no viés da prevenção. Então, no viés da prevenção, temos escolinha de trânsito, distribuição de material, temos uma base móvel também, que a gente busca colocar em eventos de grande repercussão em rodovias, né? Que, além de ter a sinistralidade, às vezes há eventos como shows, como em voltas de eventos esportivos, eventos ciclísticos, maratonas, que acontecem também em rodovias. A gente leva a nossa base móvel para fazer essa inserção ali do Comando Rodoviário. Temos a informação de que 35 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, é o que a escolinha computou em 2023. Pode passar. Mais uma exemplificação disso, né? Essa é a base comunitária que eu falei, que a gente leva em alguns pontos onde há eventos para fazer uma integração com a comunidade. No mês de maio, durante o Maio Amarelo, realizamos mais de 40 palestras nesse período. Então, a gente tem essas ações aí, pode passar, de prevenção também, que é importante terem conhecimento, se quiserem nos acessar, para a gente fornecer e trocar essas informações com as escolinhas. Nossas redes sociais, além de especialmente, né, prestar um serviço daquilo que a gente faz, a gente tem essas redes sociais para a comunidade poder buscar informação. E, assim, senhores, encerro a minha participação, né, nesse evento, onde se buscou fazer uma apresentação do 3º Batalhão, explicar a atribuição e como acontece a divisão no Comando Rodoviário da Brigada Militar, né, chamar a atenção para esse aspecto da RS-122, que a gente precisa conjugar esforços, todos nós, para que consigamos ali reduzir a sinistralidade, né? Uma rodovia que agora está até com um VDM maior, né? Em razão de bloqueios da fase que a gente se encontra aí de chuvas, algumas rodovias estão bloqueio, então a rodovia RS-122 ainda não está bloqueada, que não seja, né? Mas ela está com uma elevação do trânsito lá, em razão por estar ainda livre, né? E agradecer, então, mais uma vez ao vereador que milita conosco, ombreia conosco na segurança pública. É uma satisfação estar aqui. E conte com a Brigada Militar, que estamos aí 24 horas à disposição da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, capitão Caetano. Também saudar a presença da Rita e da Ariane, do CDL. Rita também ombreia junto conosco na segurança pública e está todo dia
tanto a Rita quanto a Ariane aqui presente conosco. Obrigado pela presença. De imediato, passo a palavra para o Josué, da PRF, fazer a sua palestra. Primeiramente, agradecer a oportunidade nesse tema tão importante e essa semana que é dedicada a esses temas, a fiscalização e a segurança. Essa iniciativa aí capitaneada pelo vereador Alexandre Bortoluz, em nome dele como anfitrião e disponibilizando esse espaço tão importante até para darmos a conhecer à sociedade caxiense e gaúcha como um todo as atividades que os mais diversos órgãos de segurança pública e fiscalização executam. Cumprimentar também, eu não perco o costume de chamar de inspetor Alfonso, parceiro de longa data da PRF, hoje como secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, capitão Caetano, parceiro de atividades e da Força Co-Irmã, e que a única situação que nos distingue são rodovias federais e estaduais. No mais, as atividades são as mesmas, os problemas são os mesmos, os dilemas são idênticos. Colegas aí do CRBM, Fiscalização de Trânsito Municipal, CDL, comunidade em geral, vamos rapidamente passarmos alguns slides falando sobre desafios que trouxeram a PRF nesses 95 anos, fundação da instituição, criação da instituição nos idos de 1928, pequenos slides, obviamente que os textos não são relevantes, mas essa pequena trajetória de muitas dificuldades, muitos desafios, muitas crises, e são esses percalços que fazem com que nós tivéssemos chegado até esse ano de 2023 aqui na Serra Gaúcha. Essa é a nossa primeira unidade em Caxias do Sul, da década de 50. Percebemos pela imagem ali que estávamos situados próximos ao Monumento ao Imigrante, na antiga BR-02, uma das primeiras rodovias federais construídas aqui no estado do Rio Grande do Sul, ligando a capital gaúcha à Vacaria, depois transformada em BR-116, e aí por aí nós já percebemos o quanto avançamos. Uma rodovia de pista simples, ainda não pavimentada, num percurso que daqui a Vacaria com certeza se levava 6 horas, 8 horas para fazermos esses 110 quilômetros. Hoje, com o passar dos anos, nós simplesmente mudamos uma pavimentação. Hoje nós temos um asfalto que recobre a rodovia, mas ela permanece com o mesmo trajeto e as mesmas dificuldades de ser uma rodovia de pista simples, num trecho totalmente de serra, que faz com que a acidentalidade seja bastante elevada. Num dia como hoje, que as condições climáticas não nos ajudam, nós continuamos tendo muitas quedas de barreira, muitas interrupções de trecho, dificuldades de visibilidade, ou seja, passaram-se 70 anos e as dificuldades continuam sendo as mesmas, com o agravante de que hoje nós temos uma frota milhares de vezes maior do que nós tínhamos quando da criação dela. Vamos adiante. Alguns amparos legais da criação da Polícia das Estradas. Na década de 40, passamos a ser denominados Polícia Rodoviária Federal, embora tivéssemos vinculado ao antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, antigo DNR, vindo apenas na década de 80, com o advento da Constituição, da elaboração da Constituição Federal de 1988, a sermos vinculados, então, aos órgãos de segurança pública da União. E aí sim, então, fazendo parte juntamente com Polícia Federal e demais órgãos, a PRF passou a ser um órgão permanente da segurança pública, hoje vinculado ao Ministério da Justiça. Esses gráficos apenas nos trazem algumas informações relativos aí à evolução de frota no país, de alguns anos para cá,
efetivo da PRF, acidentes em rodovias federais e apenas um dado estatístico de apreensão de maconha, mas como um todo nós podemos trazer apreensões de droga da instituição. O que eu sempre digo? As dificuldades, os desafios nos fazem abrir janelas de oportunidade e fazem com que a instituição consiga crescer ou não, a depender de quanto nós aproveitamos esses momentos de crise e as janelas de oportunidade. Eu estou na instituição há 20 anos, o inspetor Alfonso um pouco mais, teve mais experiência nessa situação, mas eu, quando ingressei na PRF, nós tínhamos ainda a instituição muito vinculada e exclusivamente vinculada à fiscalização de trânsito e, obviamente, ao atendimento de acidentes na rodovia. Então, nós tínhamos uma lacuna aberta e nós percebemos que a criminalidade, ela faz sim uso das rodovias. O crime hoje no Brasil, não só o crime, como as riquezas no Brasil, elas transitam sim sobre rodas. Nós temos um país, e é outro debate que nós podemos fazer, se de forma acertada ou equivocada, mas nós temos as riquezas nacionais hoje utilizando o modal rodoviário. Poderíamos sim termos uma distribuição muito mais democrática nos modais ferroviários, hidroviários, mas não. Opta-se no Brasil, e não vou entrar no porquê desta opção, mas opta-se no Brasil por termos as riquezas utilizando rodovias. E, obviamente, na esteira das riquezas também está o trânsito de todo o ilícito. Hoje nós temos um país com milhares de quilômetros de fronteira, milhares de quilômetros de fronteira seca, onde o país faz divisa com os maiores produtores e exportadores de todo e qualquer ilícito, seja ele o contrabando, o descaminho, onde nós podemos citar o Paraguai como a principal origem, e também os exportadores, produtores exportadores dos entorpecentes, sejam eles os mais comuns, a maconha, a cocaína e seus derivados, que também citamos Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Então, a PRF aproveitou essa situação crítica, uma enorme fronteira seca, onde entra no país esses entorpecentes, para que nós pudéssemos expandir a nossa área de atuação. Eu sempre comento que quando eu ingressei na instituição em 2004 e saiu um edital de concurso da PRF e apareceu naquele meu tempo, tinha muitos jornais, aqueles jornais impressos, não sei nem se eles ainda existem, porque agora o impresso praticamente deixou de existir, mas nós tínhamos cursos e concursos, e entre outros, quando eu estava naquele afã de fazer concurso na área de segurança pública, e aparecia o concurso da PRF, e qual era a primeira imagem que aparecia? Aparecia o agente da PRF operando um radar. E era essa a visibilidade que nós tínhamos da PRF. Era o atendimento ao acidente e a fiscalização de trânsito. E essas sim são as dificuldades que fizeram com que a PRF chegasse por inúmeras décadas. Mas de alguns anos para cá, a PRF teve um acréscimo na sua gama de atividades. Porque elas foram surgindo como desafios, e é o nosso tema hoje, desafios na fiscalização de trânsito, desafios na segurança pública, desafios foram surgindo. Nós poderíamos simplesmente dizer, não, nós continuaremos na fiscalização de trânsito e no atendimento a acidentes. Vamos nos pautar pela redução da acidentalidade, o que já é uma atividade extremamente nobre. E como vimos os números que o capitão Caetano acabou de nos repassar, é uma chaga nacional, que nos faz estarmos em quarto lugar na esfera mundial. E nada nos honra essa posição, em termos de acidentes, em termos de gravidade, feridos, óbitos, e isto traz um custo social enorme. Seja um simples acidente com danos materiais, seja a perda de uma vida num acidente de trânsito. Mas a PRF poderia, sim, ter permanecido com dedicação exclusiva a essas duas situações, atendimento de acidentes e fiscalização de trânsito. Mas algumas janelas de oportunidade que nós podemos ver de duas maneiras,
É um desafio, é uma crise ou é uma janela de oportunidade para que a instituição cresça? E a instituição Polícia Rodoviária Federal viu isso como uma janela de oportunidade. E passamos a crescer, e passamos a evoluir. E nós percebemos hoje que, com um efetivo que teve um leve acréscimo, um pequeno crescimento, os resultados operacionais que a instituição traz hoje, eles são enormes, eles são gigantes. Depois a gente pode até debater de que maneira nós podemos estar presentes tendo um mesmo efetivo e nós temos essa malha essa frota que aumenta tanto, essa população que utiliza as vias públicas aumentando de forma exponencial. Vamos adiante. Atividade inicial da instituição, a fiscalização de trânsito, e assim nós somos pautados e fomos criados para isso, mas até dentro da fiscalização de trânsito a gente expandiu as fiscalizações, capacitamos o nosso policial. Por quê? Porque isso se tornou imperativo. Os veículos que utilizam a via pública hoje têm uma tecnologia agregada. Hoje o nosso agente ele consegue fiscalizar algo que quando eu ingressei na PRF sequer existia. O que é ARLA utilizado num veículo de transporte? De que maneira se fiscaliza? Nós temos um tubo de ensaio onde nós misturamos ali a ARLA, que é um produto utilizado para redução na emissão de poluentes, e do mesmo jeito que a fiscalização se intensifica, os meios de ludibriar essa fiscalização, eles acompanham ou estão caminhando léguas à nossa frente. Então, hoje, aquele veículo que ele sai de fábrica tendo obrigatoriamente um reservatório para que utilize a ARLA para reduzir a emissão de poluentes, ele passa a utilizar um subproduto ou, inclusive, água. Então, o que a fiscalização passa a ter que produzir? Um meio de fiscalizar se aquele produto realmente é ARLA, se ele realmente tem os componentes, se ele realmente está sendo direcionado para o sistema de descarga daquele veículo para que a emissão de poluentes seja reduzido. Então, essa capacitação ela tem que existir. Mais adiante a gente fala sobre isso. A PRF, o inspetor Alfonso, participou de forma enorme desse processo. E eu me lembro que nós discutíamos, desde 2007, recém havia ingressado na instituição, que nós começaríamos a ter no Brasil grandes eventos. E começamos com o Pan-Americano 2007 no Rio de Janeiro, o Parapan, depois Jornada Mundial da Juventude, que nós tivemos agora uma edição recente em Lisboa, que foi um evento enorme no Rio de Janeiro. Isso foi 2012, salvo engano. Na sequência, a Copa das Confederações, conhecida como Copa das Manifestações, e depois Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016, Copa América e assim por diante. Então, a PRF e as cabeças pensantes da instituição aproveitaram da chegada desses eventos. É o momento de nós mostrarmos a nossa cara, de nós mostrarmos que temos capacidade para isso. E nós, sim, em todos esses eventos, capitaneamos central de escolta, junto com diversas outras forças estaduais, forças municipais, entes das Forças Armadas, e não só na escolta, no direcionamento de delegações, segurança de VIP, fossem eles primeiro-ministros, fossem eles presidentes de outros países. E aproveitamos o cenário de oportunidades, a instituição cresceu muito, seja ela externamente, em visibilidade, seja ela internamente, na qualificação do nosso agente policial. Fora da rodovia, participando de eventos, esse é um dos quais eu já tive a oportunidade de participar, grandes romarias. Agora, para outubro, nós já estaremos novamente, e aí é nosso trecho, no evento de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, num trânsito enorme de romeiros ali na Via Dutra, que por 30 dias, a rodovia, que é a rodovia de maior volume médio diário de veículos, ela torna-se um trecho com fluxo de milhares de pedestres por dia. E a PRF está presente nesse trecho ali, São Paulo, Guaratinguetá, Jacareí e até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Mas esse evento ele é fora da rodovia e ele é o segundo maior evento em fluxo de pessoas no mundo, em termos de romaria religiosa. Perde apenas para Portugal o evento de Nossa Senhora de Fátima. Então são cerca de uma semana, 8 dias, é o Círio de Nazaré em Belém. E a PRF já de longa data, ela transporta
num dos dias, na Romaria Rodoviária, ela transporta o Círio em cima de uma de suas viaturas. E é um evento gigante, e até para não católicos é um troço que é impressionante a gente participar de um evento como esse. Vamos adiante. Operações articuladas. E já nos desafios eu destaco. Não há mais como, até porque para a população de bem ou para a população que está fora da lei, está alheia ao cumprimento da legislação, para todo este público não se distingue se quem está fiscalizando é um ente estadual, um ente municipal ou um ente federal. Para aquele que está alheio à lei, ele não quer ser fiscalizado por esfera alguma, e para o cidadão de bem, ele quer ser monitorado, ele quer ter a sensação de segurança, independente se no seu uniforme existe uma bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de Santa Catarina, Paraná, ou se tem a bandeira nacional, ou se tem a instituição municipal, seja Caxias do Sul, seja Farroupilha, seja Bom Princípio, seja Porto Alegre. O cidadão de bem, ele quer ser fiscalizado, ele quer ter a sensação de estar sendo monitorado. Então, a operação articulada e essa integração, ela é primordial e é um dos desafios e que nós devemos continuar avançando. Lembro ainda que 2011, quando iniciamos as fiscalizações integradas e Caxias do Sul, aqui a gente deu o pontapé no Balada Segura para o Rio Grande do Sul, quando sequer tínhamos este nome. Eu lembro que numa das operações que eu participei, e estávamos na Moreira César, perto da Secretaria de Trânsito, e nós estávamos numa via, como nós chamamos, o dito pega-ratão, coloca fiscalização e coloca efetivo nas vias alternativas. Para aquele cidadão que... Isso já é uma fiscalização baseada em inteligência. E eu vou falar logo na sequência, não tomando muito tempo, vou falar, passou o tempo, acabou o tempo, que nós colocávamos, seja ele um agente de trânsito municipal, seja ele um policial rodoviário estadual, seja ele um policial rodoviário federal, colocávamos ele numa dupla, ali, num trio, num quarteto, estacionava a viatura e fiscalizávamos por 2, 3, 4 horas. Não existe. Isso não existe, isso não produz mais resultado. Por quê? Hoje as nossas mídias, as nossas redes sociais, o WhatsApp, ele denuncia, o Waze, ele denuncia, e em 10 minutos a tua fiscalização acabou. Então, essa fiscalização que é feita com um dito pega-ratão, ela é uma fiscalização baseada em inteligência. Ou seja, tu vai direcionar o cidadão de bem, aquele que está cumprindo com todo o regramento, ele vai ver uma fiscalização, ele vai continuar de forma tranquila. Se for fiscalizado, foi. Se não for fiscalizado, não foi. Aquele que está tão preocupado em desviar uma fiscalização, nós temos outros meios de alcançá-lo. E eu lembro que em 2011, num dos nossos primeiros eventos desse, eu lembro que um rapaz, eu não lembro nem qual era a situação, mas acho que ele precisava de um condutor habilitado, algo do gênero, e me chamou a atenção que ele foi ligar para esse contato familiar, amigo, e ele disse, eu fui fiscalizado aqui na rua tal, na avenida tal, pela PRF. E eu não ouvi, obviamente não ouvi o interlocutor dele o que dizia, eu só vi que ele disse, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas a PRF está aqui e mandou eu parar, e agora eu estou precisando de um motorista. Então, e essa confusão para o infrator, ela é importante, porque para ele não importa, para ele os rigores da lei, para o infrator os rigores da lei, independente de quem está aplicando, obviamente respeitando suas circunscrições e suas esferas, independente de quem está aplicando, é um órgão municipal, estadual ou federal. Então, a integração entre órgãos, policiamento especializado, PRF de um longo tempo iniciou treinamento, ou seja, hoje nós temos equipes especializadas numa fiscalização de trânsito avançada, num policiamento avançado, temos inúmeras participações junto com PF, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estaduais, IBAMA, seja ele adentramento em comunidades no Rio de Janeiro, seja ele um policiamento numa fazenda no Pará ou no Amazonas, seja ele uma atuação em conjunto
na situação que nós tivemos há um ano atrás, aqui em Bento Gonçalves ou em Vacaria, seja lá o que for. Então, policiamento especializado e operações integradas. Escolta, batedor e motopoliciamento. PRF também uma expertise gigante nesta área, seja com os grandes eventos, mas seja desde a nossa primeira escolta, feita em 1947 para o presidente dos Estados Unidos, num evento em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Desde lá para cá, é notória a nossa atuação, seja ele na escolta, seja no policiamento com nossa equipe de motociclismo, da qual orgulhosamente faço parte. Vamos adiante. Controle de distúrbios. Hoje a PRF em rodovias federais tem pelotões, equipes especializadas em desbloqueio e liberação de rodovias, e sempre que necessário e sempre que possível chegarmos e termos esse pronto emprego, ele é acionado. Não é mais assim, junta-se um daqui, um de lá, e vamos ver de que jeito a gente libera uma rodovia. Não, nós temos treinamento permanente, equipamento e expertise para fazermos essa liberação em rodovias. Pronto emprego, já conversamos a respeito, não localmente, mas dentro de nossas regionais nós temos equipes que fazem uma escala de serviço, estão ali disponíveis para pronto emprego e para apoio em uma ocorrência de maior vulto, seja ela um roubo a carro forte, seja ela um acidente de grandes proporções, seja ela um bloqueio de rodovia, nós temos equipes em pronto emprego para essas situações. Vamos adiante. Policiamento com cães, também bastante utilizado. Nós tínhamos poucas regionais no Brasil que dispunham deste binômio cão-policial. Hoje nós temos em todas as regionais. Aqui nós hoje temos uma base especializada de sinofilia, viaturas especializadas para o transporte desse nosso efetivo. E eu já ouvi, em uma interceptação autorizada pela Justiça, eu já ouvi traficantes dizendo: nós não temos medo, não temos receio de fiscalização alguma feita por nenhuma polícia. Agora, quando nós nos deparamos com cães farejadores, nós temos receio. Então, a importância de nós termos essa ferramenta para a questão do tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes é uma ferramenta extremamente relevante. Operações aéreas, tivemos agora na situação aqui do Vale do Taquari, ocorrida há 10 dias, 15 dias atrás, a nossa operação aérea realizando inúmeros salvamentos, vídeos onde ninguém mais conseguia chegar, sequer, obviamente, por terra, não mais, por água, não mais, devido à força das águas. As nossas aeronaves, juntamente com Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas, foi que fizeram a diferença no resgate desse povo tão combalido nessas datas. Então a PRF dispõe também dessa ferramenta, atendimento pré-hospitalar. Nós estamos agora assinando um convênio também aqui com a Prefeitura Municipal, para que uma das nossas aeronaves esteja à disposição para esse transporte aeromédico, seja ele no transplante de órgãos, que requer um rápido atendimento, seja ele no transporte aeromédico de uma vítima que precise de um atendimento especializado, ou de um acidente grave na rodovia, às vezes com bloqueio dessa rodovia, e que o único transporte possível seja o aéreo. Perícia. Há algum tempo, cerca de 10 anos, um projeto piloto, nós iniciamos a realizar não apenas um boletim de acidente de trânsito, mas uma perícia de local de acidente. Hoje nós ainda temos não muitos colegas capacitados, mas hoje todo e qualquer acidente em rodovia federal, onde há 3 ou mais óbitos decorrentes daquele acidente, além do nosso antigo boletim de acidente de trânsito, que hoje é um laudo pericial de acidente, nós realizamos esta perícia. Nós temos colegas hoje capacitados em que fazem todas as medições, prospecções, um croquis, ou seja, o deslocamento daqueles veículos e como se deu aquele acidente em 3D, e isso é enviado depois para a Polícia Judiciária. Então, a PRF se especializou em não simplesmente boletim de acidente de trânsito, mas num laudo pericial
e trazendo todas as informações que fazem com que esse atendimento posterior, esse inquérito posterior possa ser baseado e ter ali todas as conclusões baseadas em informações técnicas feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Registrei aqui, encerrando minha fala, pequenos desafios, pequenos grandes desafios, porque nenhum deles é pequeno, mas são esses desafios que vão fazer com que nós, órgãos de fiscalização e órgãos de policiamento e segurança pública, tenhamos que continuar crescendo. Aumento populacional da frota de veículos e uma malha viária cada vez mais sobrecarregada. Esses são desafios. É possível estar presente em diversos locais ao mesmo tempo? Se eu perguntar ao Alfonso sobre o efetivo da fiscalização de trânsito, perguntar ao Queiroz qual seria o efetivo ideal da fiscalização de trânsito para Caxias do Sul, se eu perguntar ao capitão Caetano qual seria o efetivo ideal para o batalhão rodoviário no estado do Rio Grande do Sul, se perguntar ao Weber qual seria o efetivo ideal para a PRF no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós teremos números bem maiores do que aquilo que nós hoje dispomos. Teremos esse efetivo ideal? Não. Não teremos. E esse é um desafio. E de que maneira faremos? Vamos nos debruçar nessa mazela e dizer, realmente não temos como fazer um serviço de qualidade. Ou faremos desse desafio uma escada para que galguemos e possamos continuar prestando serviço de qualidade. Temos sim que, de que maneira estar presentes? Tecnologia. Hoje, a sensação, alguns anos atrás, a sensação de segurança da população era perceber uma fiscalização, era perceber uma viatura fazendo um patrulhamento ostensivo, era perceber a viatura fazendo uma ronda, era perceber a viatura estacionada de frente da escola do seu filho. Isso não é possível. Não há mais possibilidade dos órgãos de fiscalização de trânsito ou de policiamento e segurança pública realizar isso. Hoje, nós temos que nos adequar à tecnologia. De que maneira? Parcerias, policiamento baseado em vídeo, monitoramento. É estarmos presentes, é um agente, 2 agentes ou 3 agentes estarem em uma sala, um centro integrado de comando e controle, tendo inúmeras telas à sua frente, sabendo o que está acontecendo. E a população sabendo que estou transitando em uma via, que aqui estou sendo monitorado, ali 500 metros adiante tem uma outra câmera, 1 quilômetro adiante, na entrada do meu bairro, na saída da cidade, na descida para a praia, na descida para a capital gaúcha, nós temos câmeras e que eu sei que não está simplesmente aquela câmera jogada sem conexão alguma. Eu sei que aquela câmera está conectada e eu tenho alguém da segurança pública monitorando e vendo o meu deslocamento. Então, isso é importante. E os desafios fazem com que nós cheguemos a isso. Não temos olhos, não temos força humana para estarmos em todos os locais. Agora, com integração e com tecnologia, conseguimos sim. Estamos dando os últimos passos para termos o cercamento eletrônico em Caxias do Sul. E esse, não tenho dúvida alguma em dizer, vai ser o maior passo, o maior ganho em segurança pública para o município de Caxias do Sul da história. Deixo com o inspetor Alfonso os números, porque ele sabe melhor do que eu. Mas assim, foi feito um movimento integrado com todos os órgãos de segurança pública e nós fomos questionados. PRF, onde vocês gostariam, quais são alguns pontos nevrálgicos de vocês para que nós coloquemos pontos de monitoramento? Para que vocês, mais adiante, tenham acesso a deslocamentos de veículos suspeitos. E nós propusemos, e nós opinamos, e tivemos as nossas proposições atendidas. Então, isso é um desafio que surge. E isso é um avanço que os órgãos, de forma integrada, podem fazer. Prover sensação de segurança, não estando presente. Será que estamos prontos para o avanço da tecnologia automotiva? Hoje os órgãos de fiscalização baseiam-se no quê? Abordar, fiscalizar aquele condutor. Logo, logo teremos, senhores, senhoras, teremos veículos sem condutores. Veículos conduzidos remotamente ou por inteligência artificial. E isso requer um avanço nosso, requer uma capacitação. Como iremos atuar? Em país do mundo já tem a entrega de qualquer mercadoria por drones. Daqui a pouco os drones vão... mas fiscalização de trânsito, PRF... mas vai ser um trânsito no nosso município. Possivelmente eu já não estarei aqui trabalhando mais daqui 5, 10 anos.
mas quem tem menos tempo de casa vai estar atuando e nós teremos, vai ter que haver um regramento de trânsito aéreo de forma bem rigorosa, para que nós não tenhamos uma sinistralidade no trânsito aéreo enorme. São desafios que os próximos anos vão nos trazer, sim. Fazermos desafios e avanços que nós temos que ter. Fazer o que é primordial. Nós temos uma série de atividades que devemos desempenhar. Temos que fazer aquilo que é primordial. Celebramos há cerca de 2 anos atrás, também com a Prefeitura Municipal, o acordo de cooperação técnica do projeto Multiagências, onde nós disponibilizamos uma série de recursos, já está em atividade, e eu sempre converso com o Afonso, é importante que nós demos publicidade a isso. Quando ingressei na PRF, qualquer sinistro, a PRF deslocava até o local e atendia, digamos, uma colisão com risco no para-choque, com uma quebra de farol, a PRF ia lá e fazia um boletim de acidente de trânsito idêntico, com todos os campos, idêntico a um acidente com um óbito, 2 óbitos. Não é mais possível. Nós temos que primar e priorizar aquilo que é essencial. Então, hoje, o que a PRF faz? E não é com orgulho que a gente diz isso, nós temos que priorizar aquilo que é mais importante. Mas uma pequena colisão, onde há apenas danos materiais, e onde há apenas ali uma disputa, alguma dúvida, algum imbróglio econômico naquela situação, nós temos outras esferas para resolver a situação. Não é mais possível que nós desloquemos uma viatura com 2, 3 agentes, deixando de atender ou deixando de estar antevendo outras ocorrências de maior gravidade. Então a PRF hoje dispõe de um site específico para que as partes envolvidas façam esse registro online, e essa parceria que fechamos já com o município de Caxias do Sul e com o Vacaria, as prefeituras já estão utilizando essa plataforma da PRF para que façam isso. Vocês perguntam, e o que a PRF ganha em troca da cessão dessa plataforma? Nós ganhamos algo que é extremamente importante, e eu comento a seguir sobre isso. O que é hoje algo que é imensurável, o valor é a informação. E a PRF, em troca de disponibilizar essa plataforma para a Prefeitura de Caxias, para DAER, para EPTC, para a Brigada Militar, a PRF quer apenas essa contrapartida, a informação. Alguns anos atrás, na época amadora da PRF, nós não podemos mais ser amadores, nós tínhamos, às vezes cada agente tinha, às vezes nós tínhamos algumas anotações. Quais eram aqueles veículos que traziam mais transtorno para o nosso local de trabalho? Nós tínhamos alguns, velho, esse cara todo dia, esse carro todo dia, numa hora X, ele passa aqui. Seja com som alto, seja fazendo racha, seja fazendo tal coisa. Cada agente tinha a sua anotação. Eu vou abordar esse veículo, Passava para alguns colegas, esse aqui nesse meu plantão, velho, o cara aprontou demais, é ligação para nós. O que era isso? A época amadora de um órgão de fiscalização de trânsito. O que hoje a PRF tem? Toda e qualquer fiscalização, Queiroz, se tu for abordado pela PRF, nós vamos cadastrar essa abordagem. Tu pode estar com o teu veículo em perfeito estado, teus documentos, tudo ok. Tu não vai ser autuado, mas tu vai ter o registro dessa fiscalização. Dia tal, abordei o veículo tal, conduzido por fulano de tal, no seu veículo estava mais fulano de tal, esposa, filho. No outro dia tu vai ser abordado de novo. Foi abordado novamente, estava com ele fulano de tal, que se dizia amigo, fulano de tal, que se dizia colega de trabalho. Isso é informação. E a PRF só quer isso em troca, pela cessão dessa nossa plataforma. Josué, mas o que a PRF quer com isso? Baseado nisso, é que os números da PRF de apreensão de armas, apreensão de drogas, prisão de foragidos, tem crescido vertiginosamente. Nossos agentes são os mesmos, mas essa informação do nosso serviço de inteligência faz com que nós consigamos
potencializar os resultados. Certo dia, acontece, desculpa, Queiroz, está usando o teu nome como exemplo, é abordado o Queiroz, que numa outra abordagem ele disse que era fiscal de trânsito. Beleza, abordei. O que tu faz da vida? Não, eu sou promotor de eventos. Interessante. Queiroz está vindo de Foz do Iguaçu. Foi fazer o quê em Foz do Iguaçu, Queiroz? Eu fui visitar um tio. Beleza, tranquilo. Foi embora. 6 meses depois, o Queiroz é abordado, fazendo o mesmo itinerário. Está vindo de onde? Não, estou vindo de Foz. O que tu foi fazer lá? Não, eu fui fazer compras. Tem algum familiar lá? Não, não tem. Já teve? Não, nunca tive. Opa, o que é isso? Isso é informação. E é isso que não tem preço. Para todos os órgãos. Se perguntarem para a Microsoft da vida, para Google, para Facebook, cada aplicativo que tu baixa no celular, tu tem que concordar com uma série de acesso às tuas fotos, acesso à tua localização. O que é isso? Informação. Hoje nós não temos mais como nos esconder, porque ou tu está alheio ao mundo, ou tu é um eremita digital, ou tu está sendo monitorado. E é isso que os órgãos de fiscalização devem fazer. É que nem aquela velha história. Quem conta a verdade 1000 vezes. Agora, quem tem algo a esconder, pode contar 2, 3, na quarta, na quinta, vai se enrolar. Então é baseado nisso que a PRF tem conseguido desafios, mas desafios que são oportunidades. Evolução da criminalidade. Estamos avançando no combate ao crime no mesmo passo que o Estado Paralelo? Nós vimos agora no Fantástico Domingo, academia do crime. Treinamento, adentramento, patrulha, tudo isso que os órgãos de policiamento deveriam fazer e deveriam ter treinamento permanente, o crime tem. Como que eu vou me posicionar? Como que eu entro numa favela? Qual é que é o direcionamento de quem puxa a patrulha? A visão lateral, a visão de retaguarda, como se abrigar? Tudo isso o Estado Paralelo faz. Será que nós estamos acompanhando isso? São desafios. Agora, são oportunidades de crescimento que nós temos também. Encerrando, é possível o nosso videozinho de 1 minuto. E daí dou por encerrada a minha fala. Um novo capítulo se inicia na história da Polícia Rodoviária Federal. E como em todo novo ciclo, é hora de ajustar o nosso norte e seguir a estrada. Há quase um século, nossa missão tem sido proteger vidas e servir a população dos 4 cantos do país, conectado por milhares de quilômetros de rodovias federais. E com o passar do tempo, foi necessário nos adaptarmos aos mais diferentes cenários para seguirmos com o nicho ideal de entregar justiça e segurança pública para todos. É tempo de destacar e reforçar nossa essência de respeito aos direitos humanos no cotidiano das rodovias federais, exercendo nosso papel constitucional e apoiando órgãos alinhados a esse mesmo propósito. É o momento de valorizarmos a competência do trabalho multidisciplinar dos policiais, de educação para o trânsito ao combate à criminalidade e, em todos os casos, sempre com a cordialidade da PRF. É a hora de nos unirmos na construção de um país mais justo e seguro, dia e noite, em nossos ininterruptos plantões, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre firmes no penhor da nossa vocação. E onde quer que o cidadão esteja, lá está a PRF, presente, salvaguardando o seu caminho. PRF ontem, hoje e sempre. Obrigado a todos e a PRF sempre à disposição. Obrigado, Josué, e de imediato passo a palavra ao secretário Alfonso. Vereador Alexandre Bortoluz, Capitão Caetano, Inspetor Josué, meus amigos todos presentes. Eu ainda me emociono, viu, Josué, com essas coisas. Tive a honra de acompanhar essa evolução bem de perto, lá de dentro. Tive a honra de conhecer
a criação da Academia da Polícia Rodoviária Federal. Antigamente nós tínhamos os CTs, né? No qual eu conheci 3 dos 4 CTs que tínhamos no país. Enfim, como o Josué disse, é uma instituição que amadureceu, cresceu demais, demais. Não tem como discutir. Mas eu vou me ater aqui à questão trânsito, trazendo algumas referências, e até para fechar a fala do capitão Caetano, do inspetor Josué, aonde o capitão Caetano fala dos 3 Es, né, que sustentam aí a segurança no trânsito. O Josué falou de números interessantes de operações. Vamos pensar o nosso município, então. Tu pode me auxiliar a qualquer momento, tá? Se quiser sentar mais perto e puxar o microfone aí, Queiroz, fica bem à vontade. Eu não fiz a apresentação porque isso tudo a gente tem na mente. Nós tínhamos em Caxias do Sul, vamos fazer um comparativo bem rápido. Em 2013, dezembro de 2013, 276 mil veículos registrados. Agora, em agosto passado, são 336.500. Ou seja, em 9 anos e pouco, mais de 60 mil veículos acresceram a frota de Caxias do Sul. Fizemos uma prévia assim, bastante baixa, bastante rasa, conta de padeiro, como se diz. Neste ano, nós tivemos um acréscimo de quase 700 veículos por mês. Isso dá mais de 8 mil veículos ao ano, no município como Caxias do Sul. Isso nos permite dizer que em 10 anos nós teremos em torno de 420 mil veículos registrados em Caxias do Sul. É uma coisa interessante, né? E nós temos que pensar a mobilidade, a segurança, a trafegabilidade, o sistema viário para esses veículos. E eu estou falando veículos registrados no município de Caxias do Sul. Isso aqui não é fonte aproximada, isso é fonte Detran. Isso é registro de veículo. E como a gente pensou isso? De fato, eu penso que nós tínhamos e temos ainda hoje, apesar de toda a evolução de quem morou e cresceu nessa cidade, eu vivi os meus primeiros 40 anos de vida aqui, saí por um bom tempo e depois retornei. Eu recordo do tempo em que vias como a Avenida Rio Branco eram 2 mãos. Eu descia lá do quartel até aqui em São Pelegrino e ingressava na Sinimbu descendo pela Rio Branco. Como é que se pensa uma coisa dessas hoje? Eu vivia o tempo, eu ingressei na Polícia Rodoviária Federal, quando ali em frente ao posto nosso, a nossa unidade operacional, nós tínhamos uma via simples, não duplicada. E assim se estendia até a ANAREC. E hoje temos ali, eu recordo de anos atrás, Josué, a última vez que a gente fez um levantamento ali, que eu estive presente, algo em torno de uns 7, 8 anos atrás, eram 45 mil veículos dia ali na frente, né? Hoje eu não faço ideia. Mas eu ia dizer superando 50 mil veículos dia. E esse sistema de trânsito tem que estar preparado para isso. E lá dentro dos 3 Es, capitão, onde se fala em engenharia, a gente tem que incluir, e parte da engenharia é o planejamento. E está sendo feito aqui para Caxias do Sul, algo que eu percebo uma ansiedade enorme dessa sociedade, porque há mais de 10 anos era para ter sido feito e não foi. E nós poderíamos simplesmente ter buscado um município exemplo para o país. Eu vou citar aqui São José dos Campos, população aproximada, até o relevo tem uma certa semelhança. E é um município extremamente atualizado em termos de uso de tecnologias e informações no interior do município. E buscar o plano de mobilidade que eles têm por lá, fazer algumas adaptações e adequar o nosso município e implantar aqui. Mas não seria algo desenvolvido para Caxias do Sul. E por que dessa ansiedade? Porque desde que eu estou na secretaria, no primeiro ano, ainda com o então prefeito Cassina, eu mexi nisso, né, Rita? Onde é que está o tal do plano de mobilidade que vocês me disseram que já tentaram aqui e não deu certo? E fui resgatar aquele plano e trouxe de volta para a Secretaria de Trânsito e Transportes para que nós passássemos a atuar em cima daquilo e trabalhar em cima daquilo. E designei uma equipe de técnicos nossos para nós avaliar e designar. E aí movimentamos aquilo e propusemos uma licitação. Dentro do Conselho de Mobilidade do município,
que tinha uma média anterior à minha chegada de 2 reuniões ao ano, 3 eventualmente, no primeiro ano, em 2020, superaram 20 reuniões. No segundo ano foram 19. Ou seja, se existe um conselho, ele tem que ser utilizado, pensando em mobilidade. E nós utilizamos 6 ou 7 sessões do conselho para desenvolver o termo de referência da contratação do plano de mobilidade. Por quê? Porque nós desenvolvemos um termo de referência baseado na necessidade deste município e pensando no futuro deste município. Certo? Partimos para a licitação e agora já são 15 meses que a empresa contratada está trabalhando em cima do plano de mobilidade do município. O que vem a ser isso? E eu recebi uma pergunta bastante interessante dias atrás. Quando é que começa? Começa o quê? Quando é que começa o quê? Não estou te entendendo. Qual é a pergunta? Não, esses negócios, o plano de mobilidade já começou há mais de 2 anos. Não, mas a gente não vê nada. Pessoal, pela primeira vez a gente está fazendo, em cima de um dos 3 Es, um planejamento de futuro para a mobilidade do município, pensando nesses 60, 70 mil veículos que teremos a mais daqui a 10 anos. A ampliação da cidade, até onde ela irá? Como será a caminhabilidade? Como será a ciclomobilidade? Entende? Aliás, esses 3 projetos específicos, 3 planos específicos que compõem o plano de mobilidade, Rita, serão apresentados aqui no dia 17 de outubro, já numa primeira apresentação técnica pública do que vai se propor. Certo? É pedestrianização, futuras regras para calçadas e passeios públicos, certo? Que pretendemos implantar já em seguida, no ano que vem. Ciclomobilidade, apontando vias do município onde é possível a implantação de ciclovia ou ciclofaixa e determinando modelos para o futuro, a exemplo do que estamos fazendo lá no Desvio Risso, pela primeira vez uma via totalmente urbanizada dentro do município, já implantado. Não é um loteamento novo, é o Desvio Risso. O Desvio Risso hoje é uma cidade, é um bairro maior que grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul. É uma via dentro de um bairro daquele porte, já prevista com ciclofaixa, com pedestrianização, com área de lazer, com tudo mais. Isso é pensar futuro. Isso será executado. Tá? E o terceiro eu falei ciclo, pedestrianização e a acessibilidade. O plano de acessibilidade. Isso o Ministério Público está nos cobrando muito. Dito isto, vamos para a tecnologia, que o Josué começou a comentar e fez um baita de um comentário ali. E tu falou até da tecnologia de uso para verificação do ar lá, né? Isso me lembrou que eu usei a escala Ringelmann. De repente alguém dos parceiros aí conheceu. Conheceu, capitão? A escala Ringelmann era um disco de papel que tinha uma escala de cores do cinza ao preto, do branco, quase branco ao preto. O senhor conheceu? Aí, ó, eu vi pelo sorriso. E nós apontávamos para o caminhão, assim, tinha um furinho no meio. E aí você pegava a fumaça lá no escapamento do caminhão e vinha acompanhando. E aí tu ia comparando a cor da fumaça com aquela cor da escala que tu tinha na mão aqui. E aí, dependendo de como fosse, tinha autuação. Imagina autuar desse jeito hoje. A primeira autuação de velocidade que eu fiz, excesso de velocidade, eu fiz um acompanhamento com uma viatura Santana Quanto, junto ao cara. É bem isso aí, Weber. Junto ao cara por aproximadamente 1 quilômetro. E aqui era o olho no cara e o olho no velocímetro. Tantos por hora, passa a borda, velocidade aferida pelo velocímetro da viatura. Foi autuado. E aquela época valia. E aí o Josué falou da parte de tecnologia, que é o sistema que a gente está implantando. Pessoal, são mais de 350 câmaras que nós estamos, eu e o delegado Paulo, em busca disso, desde 2021, meados de 2021, quando fomos conhecer Santa Maria. A partir de então, nós começaremos a ter esse levantamento que tu fala. Esse conjunto de informações que tu fala. Porque até um controlador de velocidade está permanentemente controlando. Literalmente, não a velocidade, mas o veículo, identificando. Qualquer veículo que pintou lá naquele levantamento,
de inteligência que a PRF fez ou que a Polícia Rodoviária Estadual precisa, a gente lança no sistema, ele está ali. Cruzou por um dos equipamentos, está apontado. Ou qual foi o ciclo de mobilidade desse veículo no último mês? Está ali. Está apontado. Certo? Então a gente está pensando sim o futuro, está pensando sim em ações e desafios para o controle dessa violência que a gente fala social e também na condução de veículos. E aí o Josué lembrou uma outra coisa, por isso que isso fica para o final, eu não fiz a apresentação e eu estou usando a apresentação dos dois, literalmente. Quando nasceu pela ONU, através da ONU, a década mundial de redução de mortes e vítimas na estrada, e isso é uma coisa que infelizmente a gente aprende, né, capitão, ao longo da vida. Se eu fosse puxar pela memória hoje o número de óbitos que a gente encontrou nas rodovias, nos nossos atendimentos, tenho certeza que qualquer um de nós não ia conseguir puxar pela memória. Entende? Mas a gente puxa assim os mais graves e para somar assim 5, 6 dezenas é só tu te lembrando dos principais, né? Ao longo da carreira. Então, de repente, cada um de nós aí já observou mais de 100 pessoas mortas ao longo da nossa carreira, ao longo das rodovias. E eu lembro que aí, também muito bem lembrado, José, nós começamos as operações Balada Segura, mas muito antes disso, lá por 2005, 2005 ou 2006, eram feitas as operações integradas aqui em Caxias. Força Tarefa de Segurança no Trânsito, era esse o nome, não era, Queiroz? Que juntavam as equipes, e eu lembro que o Bahia liderou bastante isso aqui, e já era exemplo e modelo para todo o estado. E aquele ano de 2011, salvo engano, o número de óbitos no Brasil inteiro se aproximou de 60 mil ao longo do ano. E nós tínhamos 10 anos para reduzir, conforme metas da ONU, em 50%, era isso? Tá. E nós nos aproximamos muito disso, que 2020 ficou em torno de 33 mil. Tu deve ter essas informações mais frescas, pode ficar à vontade. Em Caxias do Sul, nós tivemos, 2011, 67 óbitos, que foi um recorde, né, do município, e aí que gerou também toda essa força-tarefa, essa mobilização, né, dos grupos de segurança para a realização dessas forças-tarefas. E tivemos, sim, essa redução, como foi citado pelo Josué, né? Nenhum óbito é aceito, a gente não aceita mortes, mas... tem que ligar o microfone. Eu acho que tá ligado. Estava ligado, só que chegar mais perto que então. Então, nós tivemos essa força-tarefa onde a gente conseguiu ir em busca dessa redução dentro do município. Em 2021 foi da época da pandemia, eu não tenho esse dado preciso, mas foi um dos menores números que a gente teve, né, em razão da pandemia. Mas reduziu mais de 50% Sim. aqui em Caxias. Ou seja, Caxias do Sul atingiu a meta aquela proposta pela ONU. Então, meus irmãos, a gente falando de segurança pública, hoje nós temos sim segurança pública no trânsito, nós temos sim esse investimento em tecnologia no sistema viário e na educação. Eu vou deixar a parte da educação para o Queiroz falar. Mas dentro do plano de mobilidade, que eu acho que é um dos maiores ganhos, assim como o sistema de monitoramento para o município, pela primeira vez nós teremos um planejamento, nós teremos uma política pública voltada ao cidadão e não ao veículo. Esses 3 planos específicos que serão apresentados aqui, vereador, e eu acho que logo na sequência já o projeto de lei, para ser deliberado, enfim, discutido aqui na Casa Legislativa, todos eles põem em prática aquilo que o Código de Trânsito Brasileiro fala lá no seu início, né, que é a valorização do ser humano. O pedestre, o ciclista, a pessoa com dificuldade em mobilidade, certo? Isso tudo a gente tem que atentar. E nós temos que criar instrumentos técnicos e jurídicos para a aplicação futura. E por que de um projeto de lei? Por que de uma lei instituindo o plano? Para que a gente crie um compromisso que não é deste governo, é um compromisso do município, independente de quem venha a administrar o município no futuro.
Eu creio, e pelo trabalho que está sendo realizado, que nós teremos aqui, sem dúvida, algo assim que venha a surpreender grande parte da sociedade com o que será proposto para o município de Caxias do Sul. E a questão da educação do trânsito, para o trânsito, que eu vou deixar pontualmente para o Queiroz, eu comecei a trabalhar a educação para o trânsito em 2004. Quando a gente abandonou as lâminas do retroprojetor, certo? Porque os recursos eram tão parcos, tão escassos, que nós tínhamos que usar aquilo ainda. Mas aí a gente começou a atividade, eu me formei, assim como o Queiroz também, como instrutor de trânsito, ou seja, formação de condutores. E ontem, num debate que estivemos, uma das pessoas presentes me pediu assim, mas por que em outros países a cultura é tão mais avançada, que em determinadas horas, por exemplo, não se pode mais, em determinados locais não se pode beber em áreas públicas, em determinados locais os eventos têm hora para acabar e são horários cedos para evitar o que acontece na madrugada muitas vezes. E aí eu penso como nós temos que evoluir em termos de cidadania, como nós temos que evoluir em termos de comportamento social, de respeito, de empatia, como nós temos que evoluir em termos de condução, não é nem defensiva. É a condução no sistema que a gente dispõe para rodar ou trafegar. É o respeito com o pedestre. Todos nós, antes de qualquer coisa, somos pedestres. E trabalhar a educação é muito difícil. Muito difícil. A educação é recebida por cada pessoa de uma forma diferenciada. Cada um tem os seus próprios conceitos e acredita nos seus próprios conceitos. E aí o comportamento vai variar de acordo com como ele recebe essa formação, essa educação. Porque lá no CFC é igual para todos. Uns com mais dificuldade e outros com menos dificuldade. E ali no CFC eu aprendi, capitão Caetano, que talvez a nossa experiência, talvez a nossa vivência, a nossa maturidade, vamos até assim dizer, tinha algumas pessoas que buscavam o direito de conduzir um veículo de maneira legal, no sistema de tráfego, de trânsito, mas não possuem as mesmas habilidades que outros. Habilidade é diferente também para algumas pessoas, entre algumas pessoas. E dirigir um veículo é uma questão de desenvolver habilidade. Todos podem, mas todos são iguais? Não, nunca. E tinha aqueles que tinham uma certa dificuldade nas regras básicas de manuseio, de condução. E tinham pessoas que ficavam 20, 30, 40 aulas e não conseguiam ser aprovados. E aí o seu Jovir me chamava, Alfonso, vem cá, vamos conversar com aquela pessoa lá assim, assim, vamos ver se a gente consegue transmitir para eles, tá, passa para mim. Ou seja, passava o aluno e a gente ficava 5, 6 aulas, vai lá, se sentia tranquilo, passava no teste e pronto, é uma pessoa habilitada. Vai dirigir que nem o amigo Josué aqui? Claro que não. Mas vai dirigir junto com ele, dentro das mesmas vias. E como a gente tem dificuldade muitas vezes para respeitar essa outra pessoa que não tem a mesma habilidade que a gente. Certo? Como a gente tem dificuldade para entender que um semáforo no centro da cidade, ele tem 13 segundos para o pedestre, onde a gente assim o coloca, e esse é um tempo básico nosso. E as pessoas me dizem, mas é insuficiente. Eu disse, não, não é insuficiente. As pessoas que têm uma condição normal atravessam nos 13 segundos. Agora, aquela pessoa que está caminhando com sua bengalinha, que tem dificuldade, a partir do momento que ela usou do primeiro segundo e adentrou a faixa de travessia, ela tem a preferência até chegar no outro passeio público do outro lado. Mesmo que ela demore 45 segundos. E como a gente tem dificuldade para observar a pessoa atravessar com a sua deficiência e já começa a forçar a passagem sobre aquela pessoa. Aí entra, então, um dos S que o capitão Caetano falou, que é o esforço legal. E aí entra, então, que a gente está investindo no sistema completo aí de monitoramento e cercamento eletrônico, porque, como o Josué falou, nós não temos condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo. E aí entra, então, uma preocupação que a cidade me transmite hoje, que é, vocês vão multar pelas câmeras? Isso depende. Depende de você. Não depende de mim.
De madrugada também, não sei. Compreende? As pessoas têm muito receio de ser autuada, pelo amor de Deus. Eu estava agora aqui conferindo o meu tempo ali fora no parquímetro. Esse ano eu tenho 5. Mas eu pago elas para não se transformar em multa. Ah, mas isso acontece também com o secretário? Claro que sim, eu estou aqui falando, eu perco horário. E aí quando eu vejo, passou meu tempo lá. É uma infração prevista aqui na lei municipal. E quando o senhor é multado, o senhor faz o quê? Eu disse, eu pago. Eu tenho vergonha de reclamar. Ou entrar com recurso. É assim que é. Como nós cidadãos, temos a dificuldade de nos enquadrarmos às normas de convivência. Simples. Para mim, estar no trânsito, eu tenho regras. Tem limites à velocidade. Tem proibições a serem obedecidas. Ah, mas foi só um pouquinho. Eu lembro que eu disse isso para uma plateia de mais de 200 pessoas. Imagina o motorista da van escolar que vem buscar o seu filho na sua casa. Se ele tomar só uma cervejinha no bar da esquina antes, tu deixa o teu filho com ele? Ou o senhor está embarcando no avião para uma viagem e o senhor dá uma olhadinha lá na cabine e está o comandante com uma latinha lá. O senhor vai seguir na viagem? Mas é só uma. Mas é só para... Está me entendendo? Então, essa dificuldade que nós temos que vencer. Com a educação, não funcionou, a educação tem um esforço legal. Simples assim. Queiroz, vou pedir para ti falar da educação, porque o Queiroz é o diretor da nossa Escola Pública de Trânsito, e tem tanta coisa que a gente faz que nem chega à sociedade. Eu lembro que quando eu estava no CFC, eu recomendava muito lá para a Escola Pública, até que eu acho que eles não conseguiam atuar. Mas, enfim, fica à vontade, Queiroz. Ok. Então, só para os dados, então foi em 2020, nós tivemos o menor número de mortes no trânsito de Caxias, redução de 55% do número de mortes, onde chegamos a 27 óbitos no ano de 2020, e que era a meta, né, lá de 2011, que a gente tinha para reduzir de 67 para metade, né? Então essa era a nossa meta lá na época, né? E tivemos também, depois, 2018, antes a gente teve 33, que chegou próximo a isso também, né? Então foi trabalhado dessa forma, né, para buscar essa redução. E como foi citado pelos colegas, a parte educacional, eu acredito muito nela. Eu trabalho nessa área de educação para o trânsito já há 19 anos, então é algum dia já nessa função, e eu sempre uso nas minhas falas quando chego dentro de empresas, dentro de CFCs, dentro de igrejas, escolas, igrejas também. Esse dia nós estávamos numa formatura dos menores, dos jovens aprendizes, e estávamos na igreja lá, e o pessoal, quando entramos na igreja, todo mundo ficou olhando, né? Uniformizado dentro da igreja, Frei Jaime celebrando a missa lá, e nós uniformizados na celebração também, né? Então, o objetivo nosso é realmente conscientizar. E a média que a gente atende ali dentro do município é uma média de 40 mil pessoas ano, entre palestras dentro de empresas, palestras em escolas, blitz educativa, parceria inclusive com a Polícia Rodoviária Estadual. Estivemos na Semana Nacional do Trânsito, uma operação, juntamente com o comandante Garcia, aí da divisa, né, Farroupilha Caxias, Polícia Rodoviária Federal. Os meninos estiveram lá também na operação, né, essa parceria que a gente fortalece a cada dia, trabalhando a parte da conscientização. Porque, como foi citado, a educação ela é uma base para tudo. Se eu tiver a educação, eu vou ter empatia, vou ter respeito, e como consequência, eu não vou usufruir de um espaço que não é meu, eu não vou beber um pouquinho para dirigir. Hoje, pelo menos, deu uma entrevista na Rádio Caxias, referente aos 15 anos da Lei Seca, onde nós tivemos a Lei 11.705, que instituiu a Lei Seca, há 15 anos atrás, e ela teve várias mudanças. Se nós parar para analisarmos, nesse período foram 5 leis que alteraram a Lei Seca, e ela veio se tornando cada vez mais rígida. E mesmo assim, ainda o índice de condutores abordados sob influência de álcool nas operações ainda é alto. Então, dentro das empresas, nós temos esse trabalho de conscientização realmente, de levar o etilômetro, de explicar qual é o efeito que o álcool ocasiona no organismo, fazer teste
com os funcionários, demonstrar realmente quais são as condições que tu se coloca em risco e coloca os outros em risco também de risco de influência de álcool. Então essa parte de conscientização dentro da empresa é fundamental. Trabalho dentro de escolas de forma rotineira, todas as semanas a gente tem a quarta-feira, que é o dia da escola. Ontem a gente antecipou porque a escola tinha um calendário diferente. Trabalhamos o dia todo dentro da escola, ontem também com as crianças. E é muito importante porque tu chega dentro da escola e tu percebe a inversão de valores que existe na parte educacional. Aonde a primeira coisa que a criança, quando visualiza um agente da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar, um agente de trânsito, a primeira associação que a criança faz é com a multa. Mesmo sem saber nem o que é a multa. E a gente tem que desmistificar isso através da educação. Trabalho forte, desde as séries iniciais, do ensino fundamental, até as séries finais do ensino fundamental, nível médio, projeto que a gente tem que é o Juventude de Trânsito, a gente vai nas escolas estaduais, aquele papo franco com os jovens, aonde eu respondo a questionamentos que eles têm. É um trabalho bem desgastante, porque tu fica lá 1 hora, 2 horas, sendo basicamente sabatinado pelos jovens, mas é importante para que eles tenham um entendimento diferente daquele que eles têm lá dentro do bairro, lá dentro do seu convívio social do dia a dia. E hoje, para que a gente possa também trabalhar de uma forma mais didática, nós temos em busca também, né, da tecnologia, que é o óculos de realidade virtual, onde a gente consegue trabalhar a caminhabilidade, que hoje está muito em moda, né, a micromobilidade, os pequenos deslocamentos, mas a gente tem que pensar que o pedestre é, para mim, a primeira e mais importante micromobilidade que existe. E tem muitas crianças que, sim, não têm essa vivência. E nós, através do Killer, que é nosso colega que conseguiu desenvolver, então, um software, ele consegue transformar o espaço da escola e colocar dentro do óculos de realidade virtual. A gente consegue trabalhar com essas crianças através da realidade virtual, sem expor ao risco lá da rua para fazer esse treinamento. E posterior aí, vai para a rua e consegue esse treinamento, essa travessia, melhor dizendo, de forma muito mais segura. Então o trabalho nosso é árduo, efetivo reduzido, como foi citado pelo Josué. Já tive uma equipe com o dobro de agentes trabalhando e hoje, bem reduzido, a gente procura sempre ir se adequando. Exato. Aí temos outras atividades, que é a mecânica de batom, voltado para o público feminino, que a gente trabalha a parte de manutenção preventiva, cuidados com o carro para evitar também essa parte do acidente. O Supremo Medo de Dirigir, que aí, como foi citado pelo secretário Alfonso, a pessoa faz a habilitação e muitas vezes não consegue sair com o carro. Então agora no dia 5 de outubro, quinta-feira, vamos ter outra edição do Supremo Medo de Dirigir. Infelizmente, não conseguimos atender a demanda. Quando abre as inscrições, recebemos uma média de 800 a 1.000 e-mails de pessoas caxienses buscando por ajuda para voltar a dirigir. Nós temos um simulador de direção lá na Escola Pública de Trânsito também, uma parceria com a empresa Real Drive, onde eu ministro essas aulas também para essas pessoas com o simulador para começar o enfrentamento ao medo de dirigir. Então a gente tem essa parceria com a empresa. O psicólogo William Fiuza, que é mestre em superar medo de dirigir, ele é parceiro nosso, desenvolve essa atividade de forma gratuita, através de uma parceria com a Escola Pública de Trânsito. A mecânica de batom, nós temos oficinas parceiras, que também dão esse suporte. Então, são várias atividades que a Escola Pública de Trânsito faz essa parceria público-privada para atender essa demanda da comunidade num contexto geral. Então, a Escola Pública de Trânsito está de portas abertas para atender a toda a demanda da comunidade. Questão de WhatsApp, informações também, a gente troca com a comunidade. Todos os dias eu respondo uma média de 15 a 20 questionamentos da comunidade através do WhatsApp também. Bem importante essa comunicação através do WhatsApp funcional, que eu divulgo e disponibilizo à comunidade também para esclarecimento de dúvidas. Então nós temos essa parceria e essa proximidade com a comunidade, atendendo então ao artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala que a educação é um direito de todos e nós, do Sistema Nacional de Trânsito, né, temos a obrigação aí de estar presente na comunidade e atender a essa demanda. Então, eu agradeço ao secretário de Trânsito, agradeço, Queiroz, obrigado. Se alguém tiver algum questionamento...
nenhum para qualquer um dos painelistas. Então eu vou aqui fazer uma fala breve, porque eu não sou palestrante, embora seja político, né? E a função é falar, principalmente, mas a gente vai fazer alguns apontamentos. E a gente reforçou também, principalmente no dia de ontem, quando nós tivemos os palestrantes mais voltados para o policiamento ostensivo e patrulhamento ostensivo também, que é a Brigada Militar e Guarda Municipal, que por diversas vezes a população ela não tem o devido conhecimento sobre as atribuições de cada órgão. Então, por isso que a gente criamos a legislação aqui em 2022, né, da Semana Municipal de Segurança Pública e Fiscalização, e por isso que a gente fomentou também a vinda dos órgãos de segurança pública, justamente para a gente deixar aberta, obviamente, a participação presencial, mas em especial deixar gravado e também transmitido ao vivo, quando possível, essa nossa Semana Municipal. Justamente para isso, para que a gente consiga visualizar, principalmente trazer, embora, que nem o capitão Caetano falou, embora às vezes se torne um pouco maçante e cansativo a questão dos dados estatísticos, mas é muito importante para a população ter esse conhecimento, né, porque nós que estamos aqui, a gente vive o dia a dia, né, os dados estatísticos, e principalmente no que tange à segurança pública, mas a população às vezes não tem esse choque de realidade, né, que é o que foi mostrado no dia de hoje. A gente sabe que quando se trata de RS 122 e 453, que essa área que abrange o 3º BRBM, em especial, é o maior número de acidentes no estado, né, capitão? E em especial onde atua o GRV Farroupilha, e isso nos preocupa muito, tanto é que quando a gente bateu na porta, não só do Comando Geral Coronel Feoli, mas quando somados os esforços, principalmente o CDL esteve presente também, com outros vereadores, com o Executivo Municipal na porta e através do deputado estadual Pazin, quando batemos a porta do chefe da Casa Civil do Governo do Estado, o Arthur Lemos, bem como com o secretário de Segurança Pública do Estado, o Caron, nós solicitamos o aumento de efetivo, sim, para a Brigada Militar como um todo, claro, em especial ao 12 BPM, né, mas nunca esquecendo do 4º BP Choque, também do policiamento rodoviário, porque a gente sabe da importância do policiamento. A gente também entende que a tecnologia ela vem a somar e agregar muito, mas não adianta. A câmera de monitoramento ela não vai efetuar a prisão. O Pardal, o Caetano, não vão efetuar a prisão. Quem efetua a prisão é quem está na linha de frente. É o agente de trânsito, quando constata e trabalhando em conjunto com a Guarda Municipal e com a Brigada Militar, é a Guarda Municipal, é a PRF, é o policiamento rodoviário da Brigada Militar. Então, é quem está na linha de frente, é o soldado, enfim, o sargento, tenente, capitão, todos que estão envolvidos na linha de frente que vão efetuar essa prisão. Então a gente sabe da importância, volto a dizer, da tecnologia, da informação, mas em especial do recurso humano que os órgãos precisam ter cada vez mais, porque a população cada vez aumenta mais e infelizmente o nosso efetivo diminui cada vez mais. E digo isso com uma certa propriedade, embora não seja agente de segurança pública, mas aqui a maioria de vocês já sabem que de 2013 a 2016 participei coordenando e acompanhando as diversas operações do município, inclusive as de blitz e de trânsito, né? E aqui eu ia dizer o inspetor Alfonso, mas o secretário Alfonso, ele acompanhou isso, estava na ativa, né? Como bem o senhor falou, na época do Bahia, na época do Baierle, na época acho que era o Lucas, né? Na própria época do Josué, o Josué também acompanhou algumas operações, o próprio Queiroz também acompanhou diversas operações em conjunto, que a gente buscava sim essa integração, porque a gente sabe, volto naquele ponto da falta de efetivo, né? Sozinhos nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, ou se torna muito mais difícil de chegarmos a algum lugar. Mas em conjunto, somados os esforços, que
graças ao bom Deus, o município de Caxias do Sul, desde que eu comecei essa vida pública, lá em 2013, efetivamente, eu sempre via, observava e observo até hoje que existe essa integração, que ela é muito importante, de extrema importância. E isso, de tanto se implementar isso e se bater nessa tecla, Josué falou, mas citou o exemplo de uma das situações, né? Mas como é que a PRF está abordando aqui dentro da cidade? Justamente por isso. E hoje a população, ela tem esse entendimento, que os órgãos de segurança pública trabalham, sim, em conjunto, para melhorar, sim, a vida da população caxiense, e não só da população caxiense, como da nossa região da Serra Gaúcha. Deixa eu ver se faltou algum ponto que eu acredito... um ponto muito específico, e daí até nós participamos, né, Rita, de algumas reuniões em conjunto. A Rita sabe um pouco do que ela já recebeu de demanda e dos órgãos que tu visitaste, né, Rita, mas também nós, por estarmos à frente desde 2021 da Comissão de Segurança Pública, nós sabemos dessa demanda, que aí é uma demanda mais específica de cada órgão, né, mas principalmente da parte estrutural. E aí, quando a gente fala em parte estrutural, a gente fala da PRF, e a gente fala em específico aqui, né, que compete a nossa área de Caxias do Sul, do GRV Farroupilha. Embora já a concessionária vá fazer uma reforma pontual, mas a gente sabe que o local, da mesma forma que a PRF, não é o local adequado, né, para se fazer uma fiscalização, porque fica muito às margens, ao pé da BR-116, no caso do GRV Farroupilha, é a base do GRV, mas, querendo ou não querendo, era uma estrutura que não foi pensada e planejada para o GRV, e sim para uma estrutura de pedágio. Então, a gente sabe que, e o que depender de nós, né, entes políticos, agentes políticos, e eu tenho certeza que do empresariado de Caxias do Sul, não iremos medir esforços para que a gente consiga dar melhores condições e até mesmo novas condições de trabalho, novas estruturas, para que vocês consigam trazer mais segurança, não somente aos agentes que estão atuando, mas bem como um melhor atendimento para a população caxiense. Até, secretário Alfonso, a gente não discutiu sobre isso, né, sobre as estruturas físicas da Secretaria de Trânsito, mas é um bom tema a se abordar, se sim está atendendo as condições ou não, mas nas nossas próximas reuniões, ou se o senhor quiser também fazer o uso da palavra, fique à vontade, por gentileza. E aqui eu lembrei de um fato que foi o motivo do nosso encontro hoje, juntamente com o prefeito Capitão Caetano, os pontos de extrema gravidade que temos com relação à acidentalidade aqui na RS 122 e 453, aonde a concessionária que assumiu a via, ela tem um cronograma de intervenções e implantações de aparelhos e, enfim, melhorias grandes, inclusive duplicação parcial aí aqui dentro do município de Caxias do Sul, da 453, mas que sim, é uma solicitação do Capitão Caetano, da Polícia Rodoviária Estadual, para que a gente venha, talvez em conjunto, intervir junto à administração da concessionária, para que eles priorizem as intervenções aonde estão ocorrendo esses acidentes graves. Aonde perdemos agora há poucos dias uma servidora da Codeca, né, aonde 2 semanas atrás faleceu aquele rapaz ali em frente a Eurotelhas, ali na Marco Polo, na Fundação Marco Polo. Enfim, áreas que eles têm planejamento de intervenção, mas que não se sabe ao longo do cronograma quando é que será a intervenção. Vamos priorizar essas, vamos fazer primeiro essas, aonde está acontecendo, né, capitão? E são áreas de extrema gravidade e uma acidentalidade muito alta, né? Exatamente isso, secretário. E o que depender dessa Casa Legislativa, todos os órgãos podem ter certeza que podem contar conosco qualquer dia e a qualquer horário. Então, agradeço a presença, a disponibilidade dos palestrantes, a presença de todos neste dia, e tenham um ótimo final de dia, um ótimo fim de semana. Quarta-feira, mas um ótimo já fim desta semana para todos. Que assim seja.